Oi, eu sou a Gil e hoje a gente vai falar da tag dos 50. Chegamos na metade do ano e eu vou falar um pouquinho de todos os livros que eu li até agora. Na verdade, não todos, né? A tag dos 50 são 15 perguntas sobre os livros que eu li e eu vou citar alguns. Espero que gostem. Então, a tag dos 50 reúne 15 perguntas. E eu vou começar já com a primeira. Algumas perguntas são quais os melhores livros e tudo mais. Eu não tive um favoritado, eu tive livros muito bons esse semestre, mas ainda não tive um favorito. Espero que no próximo semestre eu consiga, tenha um que eu fale assim, não, esse é o favorito da vida, porque ainda não surgiu. A primeira pergunta é: o melhor livro que você leu até agora em 2020? Tiveram dois livros que eu gostei muito, que foram muito bons. Um foi O Vilarejo, do Rafael Montes. Foi um livro, assim, bem surpreendente. Eu, no começo, achei que eram contos e tal. Pra você ter uma ideia, eu comecei a ler, ele é curtinho, mas eu comecei a ler e, assim, tipo, mesmo confraternizando na casa do meu irmão e tal, com os meus sobrinhos, conversando, eu abria o celular e ficava lendo, porque eu queria saber o que acontecia. Então, o Vilarejo, ele conta histórias de um vilarejo. Então, parecem contos, porque cada personagem tem uma história macabra, assim, que aconteceu com ela. Rafael Montes escreve histórias macabras. E depois, no final, tudo vai se encaixando, sabe? Os personagens, porque todos fazem parte do mesmo vilarejo. E eu pensei em que vilarejo amaldiçoado é esse. Então, assim, ele é bem curtinho. Ele tava pra ler de graça no Prime, na Amazon. E foi muito bom. O outro, que é bem mais recente, que eu li pro Clube de Leitores da Monteiro Lobato, é A Vida do Livreiro A.J. Cry. Então, esse foi muito gostosinho, assim, tipo, no começo a gente pensa num livreiro bem mal-humorado, bem chato, e que as coisas dele começam a mudar quando ele tem um livro raro roubado. E depois disso, é abandonada uma menina na livraria dele. E aí ele decide adotá-la. Então tudo muda na vida dele porque ele aprende a gostar de coisas que ele não gostava. Ele lia só o que ele gostava, só o que ele achava bom, mas o que ele mais gostava de ler eram contos. E com a criança ele teve que mudar. Ele precisou ler livros infantis e aí ele viu que na loja dele estava muito fraco de livro infantil. E ele teve que mudar esse acervo. Ele começou, conforme ela foi crescendo, ele foi lendo outras coisas para poder indicar para ela, para poder incentivar as pessoas da ilha onde ele mora. Começaram a ficar mais próximas dele. Então muitas coisas vão acontecendo. Ele viu até séries que ele não gostava, assim, porque ele gostava mais de ler, então ele não gostava de assistir séries, mas porque ele se apaixona por uma pessoa e acaba assistindo por recomendação dela. Então, assim, é muito legal, foi um livro muito bom, um livro emocionante. Eu ri, eu chorei em alguns momentos, então foi um livro muito bom. Esse livro foi escrito pela Gabriele Zevin, então, assim, é um livro que eu recomendo muito. Foram os dois melhores até agora. A próxima pergunta é: a melhor continuação que você leu até agora? Bem, eu leio muito trilogia, leio muitos livros de continuação, então tinha aqui a continuação da série Millennium, A Menina que Brincava com Fogo. O primeiro livro é Os Homens que Não Amavam as Mulheres, esse eu já tinha lido. Esse livro eu tenho ele desde 2010, só em 2020, 10 anos depois que eu fui dar continuidade. Eu já tinha lido o 1 há muito tempo. A história é super fresquinha na mente, porque é um livro impactante e ainda tem o filme, né? Então eu acabei assistindo várias vezes o filme, que eu gosto muito, mas eu não tinha dado continuação aos livros. E também tem os filmes, mas eu nunca assisti os filmes da continuação. Então eu sempre assisti Os Homens que Não Amavam as Mulheres. E o terceiro é A Rainha do Castelo de Ar. Então esses livros do Stieg Larsson é uma trilogia, mas assim, pelo que eu andei lendo, eram para ser 10 livros. Imagina, 10 livros, calhamaços, 500 páginas, 600 páginas, olha. Tenso, hein? Ó, essa mesmo tem 680. Então é muito tenso, muita coisa para ler.
mas não teve todos os livros, porque o Stieg Larsson morreu, né? Quando esses livros já estavam na editora, já estavam em finalização. Ele teve um infarto e acabou morrendo. E aí teve até as anotações dele que recentemente o pai dele vendeu para um escritor, um jornalista que fez a versão 4 do livro, teve até o filme, mas eu não gostei. Eu confesso que eu assisti só o filme, eu não li. Eu confesso que eu não gosto quando outras pessoas escrevem pelo autor. Às vezes é muito raro quando a pessoa escreve muito bem, né? Normalmente não escreve bem, não. E aí eu assisti só o filme, mas nem o filme eu gostei, assim. Eu achei que não casou muito com a personagem do livro do filme anterior. O 3, algum lançamento do primeiro semestre que você não leu, mas que quer ler muito. Eu quero muito ler O Silêncio da Cidade Branca, da Eva Garcia Sáenz. Este livro fala sobre um serial killer que mata casais. O serial killer estaria preso, mas na época que ele está para ser solto, os casais começam a morrer novamente. E aí tem um investigador que era bem jovem na época que aconteceu. Ele é escalado para investigar essas mortes, mas ele não tem um método tão ortodoxo. Então, assim, essa é a sinopse. Eu achei super interessante, me chamou muita atenção e eu tô muito curiosa. Ele foi lançado agora em maio e eu tô muito curiosa para ler. Então, eu pretendo ler nesse segundo semestre, vamos ver se eu consigo. O 4 é o livro mais aguardado do segundo semestre. Eu comprei vários livros, mostrei já para vocês no vídeo anterior, e 2 que estou mega curiosa para ler são esses 2. Cinzas na Neve e O Labirinto do Fauno. Cinzas na Neve conta a história da Lina, uma menina que ela tem todo o futuro pela frente. Ela desenha muito bem, inclusive vai fazer um curso de desenho, mas antes disso ela é deportada do país. Ela mora na Lituânia e ela não entende muito o que acontece, por que ela está sendo deportada, e durante o livro vão tendo passagens e ela descobre o que aconteceu, por que isso aconteceu com ela. Então ela, a mãe e o irmão ficam juntos e o pai desaparece, né? Então, só que ela acaba ficando muito tempo deportada e ela acaba passando por situações bem drásticas, assim, né? Ela trabalha como uma condenada o dia inteiro para ganhar 300 gramas de pão no final do dia. Se ela não trabalhar, ela não come. Ela é humilhada o tempo todo, é agredida sem motivos. Então, assim, vão acontecendo situações muito, muito sérias com ela. E O Labirinto do Fauno. Esse livro fala sobre a Ofélia, uma menina que aos 13 anos tem que sair da sua casa e morar num moinho, onde mora o novo marido da sua mãe. O pai dela faleceu há mais de 1 ano e a sua mãe está esperando um filho desse novo marido, que é um capitão, o Capitão Vidal, que luta contra os guerrilheiros que são contra o regime fascista. Então, quando chega lá, ela descobre que existe um labirinto em frente a esse moinho, e dentro do labirinto ela vai descobrir um fauno que fala que ela é uma princesa, e para ela voltar para o reino que ela pertence, ela tem que cumprir 3 tarefas. Então, enquanto ela cumpre as tarefas, vão acontecendo coisas com os guerrilheiros e tudo mais, e com os personagens do livro. É um livro muito bom, eu gostei bastante, eu já li. A 5ª pergunta: o livro que mais te decepcionou este ano? Então, o que mais me decepcionou até agora foi do Neil Gaiman, Mitologia Nórdica. Por que ele me decepcionou? Eu achei que esse livro era muito melhor. E eu achei ele simples, normal. Ele vai contar algumas histórias de Thor e de Loki, como que Loki se tornou uma pessoa tão ruim assim, como que ele foi... Que, na verdade, ele sempre foi muito trapaceiro, né? Sempre quis levar vantagem em tudo. Eu esperava mais, de verdade, né? Todo mundo fala desse livro, então eu achei que ia ser um livro tipo... Nossa, aquele livro que eu vou ler e que eu vou querer ler um monte de vezes. Não foi. É bom, não é ruim, mas eu esperava mais. O 6º é o livro que mais te surpreendeu este ano. Confesso que o que mais me surpreendeu este ano foi Cidade dos Ossos, Cidades das Cinzas, que é a versão 2 em 1 que eu tenho. Eu tenho esse livro já há bastante tempo, desde 2015, e eu não tinha lido ainda, apesar de já ter adquirido, eles são 6 livros, eu não tinha lido ainda porque eu falei assim, esse livro vai ser ruim. Eu estava com medo, foi um livro que eu quis muito, então eu ganhei de presente porque era um livro que eu queria ler, mas eu fiquei pensando que talvez não fosse tão bom. Gostei bastante, achei a história da Claire e do JC muito legais, assim.
É um livro de fantasia que vai fazendo você querer ler mais e saber como que continua a história. A sétima pergunta é o novo autor favorito, ou que ele tenha sido lançado no mercado este ano, ou então que eu tenha lido este ano, alguma coisa dele. E um autor novo que eu li este ano foi o Charlie Donnelly, e eu gostei bastante, viu, dos livros dele. São livros policiais, de mistério e tal, e eu gostei muito. Então, ele virou meu novo autor favorito. Eu já li 2 livros dele, comecei esse ano e já li 2 e ainda quero ler mais. A 8ª pergunta é a sua quedinha pelo personagem favorito mais recente. Eu não tive quedinha por nenhum personagem, não teve nenhum personagem que eu falasse assim, ai, eu estou apaixonada por ele. Não teve até agora. O 9 é seu personagem favorito mais recente. Eu sou apaixonada pela Lisbeth Salander, da série Millennium. Eu acho que ela é maravilhosa, assim, tipo, a mente dela é uma coisa incrível, né? Ela é muito antissocial, mas a mente dela é incrível, ela é muito inteligente, ela é muito perspicaz e muito dura na queda. Então, eu acho que essa é a minha personagem favorita até agora. 10ª pergunta, um livro que te fez chorar nesse primeiro semestre. Extraordinário, né? Extraordinário, tem várias passagens muito legais, assim, que fazem chorar mesmo. Principalmente quando tem as questões do bullying, né, ou a questão quando ele se sente muito menosprezado. E também tem aquelas questões de vitória, né, quando ele demonstra, quando ele consegue fazer com que as pessoas deixem o preconceito de lado e conheçam o menino maravilhoso que ele é. Então, esse daí me fez chorar bastante. 11 é um livro que te deixou feliz nesse primeiro semestre. Eu acho que todos os livros acabam me deixando feliz em algum momento, né? Mas um que eu achei muito engraçado foi o da Rita Lee, uma biografia. Então eu achei muito engraçado esse livro, a forma como ela escreve, até a forma das tragédias, né? Porque, meu Deus, como aconteceu tragédia na vida dessa mulher. E aí até as tragédias são engraçadas do jeito que ela coloca. Eu não costumo ler biografias, mas eu li pelo Vivências Literárias e gostei bastante, mesmo. E a biografia dela era uma que eu queria ler. Queria saber como uma pessoa assim tão loucona, como que ela lidava com as coisas, como que ela vivia e tudo mais. E foi legal, me surpreendeu em alguns momentos, né? Principalmente porque em alguns momentos parece que ela não via maldade nas coisas, em outros ela via bastante. Mas eu gostei muito, mesmo. Recomendo. A 12 é a melhor versão cinematográfica do livro que você leu até agora. Então, sem dúvidas, Harry Potter, o Cálice de Fogo, né? Os filmes são incríveis, são maravilhosos. A 13 é a sua resenha favorita no primeiro semestre. Eu não assisto muitas resenhas, confesso, a não ser que tenha algum livro que eu queira ler e que já tá ali pra eu ler e eu esteja meio desanimada e eu falo assim, eu começo a olhar as resenhas pra me animar a ler aquele livro. Mas um que realmente me motivou a ler foi o do Kabuki TV, que fala sobre os instrumentos mortais. Então, a Kai é apaixonada pelos instrumentos mortais e ela me deixou bem curiosa, assim, então eu gostei bastante. O 14 é o livro mais bonito que você ganhou ou comprou nesse primeiro semestre. Eu não ganhei livros. Esse ano eu não ganhei livro. Esse ano eu quase nem ganhei presentes. Estou tão triste. Mas eu comprei livros e um dos livros mais bonitos que eu comprei foi Alice no País das Maravilhas, da versão Dark Side, e O Labirinto do Fauno da Intrínseca. São 2 livros maravilhosos, lindos, tem várias ilustrações lindas também. Eles são maravilhosos. Então, esses foram 2 livros lindos que eu comprei nesse primeiro semestre. E a última pergunta é: quais os livros que você precisa ler no segundo semestre? Então, os livros que eu gostaria de terminar são as séries, né? Algumas séries que eu comecei. Eu gostaria de terminar muito. A que eu mais gostaria de terminar de todas é As Crônicas do Gelo e Fogo, que eu tô no livro 1 ainda, mas eu queria ler um por mês até o final do ano. Outra série que eu gostaria de terminar é Harry Potter, que faltam 3 livros, e Maze Runner, que faltam 2. Então esses são os livros que eu realmente quero ler este ano ainda. Se você gostou desse tipo de conteúdo, já deixa seu like, se inscreve no canal e principalmente me siga nas redes sociais. Lá no Instagram eu coloco todos os dias o livro que eu estou lendo no dia
E também eu faço um resumo, assim que eu termino, eu faço um resumo sobre o que eu achei do livro e tudo mais. Tanto no Instagram quanto no Scoob. Então me siga lá que vocês vão ficar mais inteirados do que eu estou lendo. Se gostou desse vídeo, já deixa seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. Beijinho!